Boa noite, pessoal. Boa noite, audiência do Café IBGEano. Hoje nós estamos aqui com um tema importante, um tema fundamental, né? Um tema que está todo mundo discutindo, que é o tal do teletrabalho, né? Recentemente, o governo federal divulgou a Instrução Normativa 65 e, mais recentemente, o IBGE ele incorporou essa Instrução Normativa às suas resoluções de trabalho, que é através da Instrução Normativa 22. Então, para discutir esse tema, né, que é um tema fundamental, porque tem um impacto muito grande para o trabalhador e para a instituição, a gente convidou hoje aqui o nosso colega, nosso companheiro de luta, Paulo Lindsay. Paulinho, vou fazer uma breve apresentação sua, apesar de muita gente conhecer. Paulo, ele é coordenador do Núcleo Canabarro, né, da CBGE. Ele também é diretor da Executiva Nacional e é coordenador do Núcleo da Auditoria Cidadã da Dívida. E vale lembrar que Paulinho é assim um militante aí de longa data, tem muita referência de leitura, né, de literatura, de produção de textos e de vivência também na luta sindical. Além de ser, talvez, assim, eu vou até arriscar aqui, um dos militantes que tem o maior número assim, de lives, de horas em internet. Aí, pelo menos uma vez por semana, o pessoal chama o Paulinho para fazer uma apresentação, para falar alguma coisa, e praticamente de 15 em 15, semana em semana, Paulinho tem um texto novo, uma reflexão nova, e sempre uma reflexão muito inovadora, né? Muito fundamental, porque ele vai exatamente nas leis, ele vai nos dados, ele busca os dados primários para fazer análise, e não só faz análise em cima daquele dado, né? Em cima daquela legislação, como ele busca links e elos entre uma legislação e outra, entre um dado e outro, tentando desvendar o arcabouço jurídico que está sendo construído dentro desse novo regime de serviço público, dentro dessa nova economia. Então, Paulinho, dê uma boa noite para a turma aí e se prepare para a primeira pergunta. Boa noite a todos e todas, né? Quero agradecer aí o convite do Elvis para esse debate aqui, para esse bate-papo, né? E é um prazer estar aqui podendo dividir esse espaço importante que a gente precisa cada vez mais colocar a visão do trabalhador, né? Então, um abraço a todos aí, vamos para o debate. Isso aí. Como vocês podem notar, essa semana a gente está fazendo um programa um pouco diferente, né? A gente está fazendo um programa gravado, não mais um programa ao vivo, e a gente está tentando enxugar um pouquinho o programa, que ele está ficando longo, 1 hora de duração. Então, esse aí a gente vai tentar casar na faixa de uns 20, 30 minutos no máximo aí, para discutir esse tema. E também a gente está sem o nosso colega Moisés, que a gente fez uma divisão de tarefas, né? Como estava muito difícil combinar o horário meu, do Moisés e dos convidados, Moisés ficou com a pauta cultural e eu fiquei com a pauta política e sindical. Então, vamos lá. O tema é teletrabalho. A gente teve recentemente, na semana passada, a publicação da Instrução Normativa 22 do IBGE, que regulamenta o teletrabalho, né, normatiza o teletrabalho, e isso gerou uma grande discussão dentro da categoria sobre qual é a vantagem de adotar o teletrabalho, a vantagem individual, né, para cada um, a vantagem institucional. E a gente nota que, nesse momento, há uma grande troca, um intercâmbio muito grande de ideias, né, a partir de determinadas perspectivas, determinadas situações que cada um se encontra, mas o fundamental é que a gente consiga chegar a pontos importantes aí para a categoria como um todo, para que a gente possa fazer uma defesa do serviço público e do trabalhador. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Paulinho, tem muita gente que está adotando como parâmetro de comparação para o teletrabalho esse teletrabalho emergencial, né, que nós vivemos durante esse período da pandemia, que iniciou ali, todo mundo achando que era 1, 2, 3 meses, no final ficou mais de 1 ano aí. E essa instrução normativa, ela parece que traz elementos um pouco diferentes, né, desse teletrabalho que a gente está vivendo hoje. Então, fala um pouco, né, quais são as principais diferenças entre o teletrabalho vivido durante a pandemia, o teletrabalho emergencial, e o teletrabalho após a Instrução Normativa 65, após a Instrução Normativa 22. 5 minutos aí para a gente poder discorrer nesse tema. Primeiramente, a gente tem que entender como é que esse tema teletrabalho entra na pauta dos servidores públicos. Com a reforma trabalhista, houve alteração do artigo, do capítulo do teletrabalho na CLT, e isso possibilitou
essa pauta na iniciativa privada, e agora ela está sendo trazida, né, desde junho de 2020, para o serviço público, onde o governo editou essa instrução normativa número 65, né, e anterior a isso, a gente vivia e vive um teletrabalho nos órgãos públicos e também na iniciativa privada, relativo à pandemia da Covid-19, né? E uma das saídas para todos os trabalhadores, para os trabalhadores de modo geral, foi que pudesse garantir, né, condições sanitárias e a vida dos trabalhadores a partir do teletrabalho. Mas o teletrabalho, na pandemia, ele tem uma característica. Primeiro, é um teletrabalho onde você não tem grandes ferramentas de controle. Então, é um trabalho que fica um pouco mais solto, né? Diferente do teletrabalho que é instituído a partir da Instrução Normativa 65, o chamado novo marco legal pelas autoridades do Ministério do Planejamento, né? Que diz que o teletrabalho da pandemia ele não foi planejado, ele foi uma circunstância do momento pandêmico. E o teletrabalho, a partir da Instrução Normativa 65, ele é planejado e baseado em órgãos que têm experiência há décadas, porque o teletrabalho ele não acontece agora em 2021, né? E nem em 2020. O teletrabalho no Brasil, especificamente, veio desde a década de 90. Então, o governo, quando ele instituiu, quando ele criou essa instrução normativa, ele se baseou na experiência desses órgãos, que têm controles bastante rígidos, né, de controle de produção, e, inclusive, colocou como experiências órgãos internacionais, não só nacionais, mas também como internacionais, para que pudessem colocar esse novo marco legal na visão do governo. E aí a Instrução Normativa 65 ela é o instrumento balizador, porque cada órgão, da sua direção máxima, deve aderir ou não ao plano, a esse novo regime de teletrabalho, né? No caso do IBGE, o IBGE aderiu, né? Já foi aceito pelo governo, e ele cria aí a Instrução Normativa 22 para criar suas bases de uma coisa até um pouco mais ampla, que é sem discutir com os trabalhadores, que é o novo regime de gestão do IBGE, né? Que vai além do teletrabalho, né? Então, há uma mudança substancial na gestão do órgão, gestão administrativa, criada por um grupo de trabalhos, né, bem restrito, e com a direção do IBGE embasando tudo isso, sem discussão com os trabalhadores, na grande maioria, e sem discussão com o movimento sindical, né, a representação sindical dos trabalhadores, e sem discussão com o comitê de carreira, né, porque deveria também usar essa instância, que é uma instância também democrática, que os membros do comitê foram eleitos pelos trabalhadores, como acontece com o sindicato, mas nenhuma dessas instâncias foram ouvidas, né, nesse momento agora. Então, esse teletrabalho ele terá uma outra característica que é diferente dessa da pandemia, e o IBGE vai apresentar, está apresentando dia 11, né, vai fazer uma live para apresentar o seu novo programa de gestão, que terá uma característica de trabalho presencial, o trabalho híbrido, presencial e teletrabalho, e o trabalho totalmente no teletrabalho, né? Então, são as 3 características principais daí, e aí a gente vai, ao longo do tempo, discutindo aqui como é que isso vai se dar no IBGE e quais são os efeitos negativos e positivos, né? Muito bem. Paulinho, é importante a gente lembrar que houve uma economia muito grande do governo federal, do Poder Executivo, com o teletrabalho. Então, isso realmente cresceu, né, brilhou os olhos do governo, né, do gestor público, com toda essa economia que foi feita. E, tendo em vista essa economia, né, houve esse planejamento de massificar, enfim, de aumentar, de potencializar
o teletrabalho. E você coloca muito claramente aí que uma das grandes diferenças será o aumento do controle. Então, sistemas de controle cada vez mais rigorosos vão permitir ao gestor um controle do fluxo de trabalho desses trabalhadores, né, desses servidores. E outra característica que marca aí esse modelo é a falta de diálogo com os trabalhadores e com o movimento sindical, o que dá uma nota assim, do momento, né, que nós estamos vivendo. É um momento onde decisões são tomadas, aproveitando o contexto de pandemia, onde as mobilizações são mais difíceis de ocorrer, e uma série de mudanças acabam acontecendo sem a devida mobilização, comunicação que deveria ocorrer, né? Porque não é uma mudança de pequena escala, de pequena monta, né? Tendo em vista que, ao que tudo indica, o governo tem interesse em massificar o teletrabalho, e a gente vai discutir elementos que mostram que essa massificação poderá ter um outro efeito, né? Que já vamos entrar nesse outro efeito que mostrará como essa medida que, aparentemente, né, numa primeira leitura, para muitos colegas aí, muitos servidores que olham, não, mas eu vou poder economizar meu tempo de deslocamento, vou poder economizar meu tempo de transporte, né, meu custo com transporte, a gente vai perceber que existe uma série de nuances que está em jogo aí, que às vezes numa primeira leitura, né, numa leitura superficial e preliminar, a gente não se dá conta. Por isso que é importante o debate, é importante essa múltipla abordagem para a gente conseguir realmente entender a complexidade do problema. Então, vamos para a segunda pergunta aqui. A segunda pergunta tendo em vista que, né, o contexto é digamos assim, de fragilização da classe trabalhadora e de arroxo, né, salarial, com o aumento dos custos de combustível, alimentação, internet, luz, energia, a leitura que o trabalhador faz realmente é imediata. Ela eu vou ganhar não precisando me deslocar ao meu trabalho. Ok. Mas aí a gente pergunta, no médio e longo prazo, quais são os efeitos do teletrabalho para o trabalhador, né, para o servidor público e para as instituições públicas? Primeiramente, eu acho que a gente tem que tentar desmistificar algumas questões que são vendidas como um mundo maravilhoso, um mundo ideal, e, na realidade, existe muita enganação nesse discurso do governo. Eu me lembro que, quando o governo foi instituir a Instituição Normativa 65, o secretário de Pessoal fez a seguinte narrativa: você lembra aquelas 4 horas de deslocamento que você tinha para o trabalho, que não eram produtivas? Agora elas serão. E aí o trabalhador, ele deixa de fazer uma leitura, ou faz uma leitura um pouco equivocada, porque no meu deslocamento ao trabalho, ele pode me gerar um cansaço, mas ele não é uma hora improdutiva, porque não está no contexto da minha carga horária, no caso do IBGE. A minha carga horária do IBGE só passa a valer depois que eu passo pela catraca. Então, isso é uma coisa que tem que desmistificar para as pessoas entenderem. E aí a gente vai percebendo que há uma perda muito grande. Primeiro, quando o trabalhador é convencido de que ele deixa de ter o ponto na catraca, né, lá no SECAF, e passa a ter metas, o trabalhador olha isso como sendo um ponto valioso. O problema é que metas, elas podem ser subestimadas ou superestimadas, e elas podem ser alteradas no meio do caminho. Então, a princípio, aquilo que pode ser uma coisa fácil de ser produzida, ela pode tornar-se, ao longo do período, com a produtividade aumentando, a superexploração do trabalhador. Então, o trabalhador deixa de ter o gasto com a condução, mas ele passa a assumir vários gastos, né? Como é o caso que você disse aí no começo, que o governo economizou. Se o governo economizou, alguém pagou. E quem pagou foi exatamente o trabalhador e a população. Porque o governo, ele não acabou com esses gastos, ele simplesmente transferiu os gastos para a conta do trabalhador, que tem que agora ter a internet, o telefone, a cadeira, o computador, né? Aumentou a produtividade, porque no teletrabalho você tem que ter no mínimo 20% a 30% mais de produtividade do que o presencial, né? Aumentou a exploração,
Porque, a princípio, você tem aí uma hora comercial de trabalho, mas nada impede do teu chefe, às 10 horas da noite, 11 horas, ligar para você e falar que precisa de um trabalho para amanhã de manhã. Então, há a possibilidade de ter um aumento de assédio de todos os tipos, porque você tem um empoderamento do chefe, porque toda gestão, toda nova gestão, ela está baseada em alguns princípios que o trabalhador deixa de ter autonomia e passa a colocar essa autonomia na mão do chefe. Por exemplo, hoje, presencialmente, quando você acaba de entregar uma tarefa, essa tarefa está concluída. No teletrabalho, quando você entrega uma tarefa, o chefe tem até 40 dias para dizer se essa tarefa foi bem feita ou mal feita. Se ele avaliar que a sua tarefa foi mal feita e ele te dá uma nota baixa, né, significa que essa tua produção não valeu. E aí você terá problema. Tem outra coisa, se você produzir a mais, também isso não entra como forma de te pagar mais. Né? Não tem garantia de superprodução acima da meta que foi estipulado. Né? Abaixo tem. Se você produzir menos, você perde dinheiro. Mas se você produzir mais, não significa que você vai ter um direito adquirido no futuro. Isso aí não garante direito nenhum para ninguém. Né? Então, são situações que o trabalhador tem que perceber, né? E sair dessa discussão mais superficial e tentar aprofundar, porque o teletrabalho está muito linkado com aquela engenharia que foi aplicada na década de 80 e 90 no serviço público, onde grande parte do nível auxiliar foi extinto. E aquelas funções, no caso do IBGE, elas foram terceirizadas, que é o caso do artista, motorista, copeiro, cabineiro, etc. Certo? E por quê? Porque foi colocado o mesmo discurso que está sendo colocado agora na PEC 32, que seriam funções obsoletas. Né? E aí, na PEC 32, no artigo 41A, tem lá um parágrafo que diz que as funções dos servidores do quadro efetivo, né, estáveis, consideradas obsoletas, poderão levar os servidores à demissão. Aquela mudança lá atrás levou os servidores a uma mudança de nível. Agora, a possibilidade é de mudança de demissão. Isso vai ser colocado na Constituição. Então, isso é uma questão que os trabalhadores precisam estar atentos, porque você tem o aumento da exploração da mais-valia absoluta e relativa, significa que aumento de produtividade, aumento de horas trabalhadas, né, e sem a contrapartida financeira disso. Porque se eu produzir mais, eu não vou ganhar mais. Agora, se eu produzir menos, eu vou perder. E, além disso, o IBGE fez um documento de perguntas e respostas, onde ele já coloca umas meia-verdades. Quando ele diz que nenhum servidor perderá diminuição da sua remuneração, não é verdade. Porque todos os servidores que têm insalubridade, que têm periculosidade, que têm direito adicional noturno, e que têm alguns benefícios que não serão pagos no teletrabalho, esse trabalhador ele terá redução da sua remuneração, ou não. Eu acho que tem uma coisa importante aí que você coloca, muito importante, uma dessas coisas é o seguinte, Paulinho, se o trabalhador produzir a mais, ele não vai ser remunerado a mais. Diferentemente, hoje, né, se o cara trabalha mais horas, né, se ele precisa estender a sua jornada por uma atividade que veio e que ele precisa dar conta naquele período, ele precisou fazer uma hora excepcional, ele ganha, né, em banco de horas, por exemplo. Então, no caso do teletrabalho, não tem banco de horas. Né? Se você precisar varar a madrugada aí, produzindo para acabar aquela tarefa, acabou, entregou, beleza. O que interessa é a meta, não quanto tempo você levou efetivamente para concluir aquela meta. Então, isso já coloca aí uma diferença muito grande, né, no sentido de que há uma perda para o trabalhador, na medida em que essa meta pode ser negociada ao longo do caminho, né? Não é uma meta fixa. E outro efeito aí de médio e longo prazo que a gente pode colocar é que trabalhadores que migraram do sistema presencial para o teletrabalho mantêm, de certa forma, uma memória, né, das atividades em regime presencial. Mas à medida, no médio e longo prazo, à medida que novos trabalhadores forem incorporados e praticamente não vivenciarem aquela realidade de trabalho presencial, a gente pode ter aí uma certa perda da memória institucional, né, porque o sujeito já vai ser contratado, enfim, hoje o IBGE conta com praticamente 60% da sua força de trabalho temporária, então o trabalhador vai entrar, assinar um contrato, vai para casa, de vez em quando vai ler no trabalho, pega um manual, lê, faz a pesquisa, mas aquela convivência
aquela rotina de trabalho, aquele aprendizado no local de trabalho, ele já não vai acontecer mais, né? Então, isso é uma coisa que, para uma instituição que lida com dados, com pesquisas, com dados confidenciais, com, enfim, informações que são fundamentais para o planejamento de políticas públicas, de pesquisas, estudos, isso coloca uma certa preocupação, né? Como é que isso fica no longo prazo? Quem é esse trabalhador que vai surgir depois de 5, 6, 7 anos de teletrabalho sem ter tido essa convivência que nós tivemos durante longos anos no trabalho presencial? Então, isso é uma preocupação muito grande. E aí, meu amigo, a gente já, de certa forma, se encaminha para uma última pergunta formal, mas depois a gente abre um espaço aí para uma reflexão, que é a pergunta central, né? É a pergunta central que está em jogo aí na cabeça do trabalhador, que vai fazer essa adesão. Lembrando que esse termo, né, desse plano de carreira, esse plano de trabalho, esse novo regime de trabalho, ele se dá como em princípio, como uma adesão. Então, o trabalhador deve estar pensando quem ganha e quem perde com o teletrabalho, né? É o patrão? É o trabalhador? Porque sendo uma adesão, existe aquele cálculo que a pessoa faz, que o servidor faz. Bom, eu vou ver se eu ganho com isso. Então, a pergunta que a gente faz, Paulinho, é no curto, médio, longo prazo, quem realmente ganha com o teletrabalho? Fala um pouquinho aí para dar uma... Eu penso da seguinte maneira. Nós primeiro temos que entender o que significa o teletrabalho para a gestão, né? No IBGE, supor, pelo órgão e para os trabalhadores. E uma coisa que me preocupa muito é que quando você vê logo no começo da Instituição Normativa 22, lá diz quem é que pode participar desse programa de gestão do IBGE. Então, o programa, ele possibilita a extensão de uma precarização em massa no IBGE. Quando ele diz que, além do quadro permanente, o cargo em comissão, que está muito linkado com o novo vínculo de chefias e assessoramento da PEC 32, ele fala dos servidores que estão em movimentação no IBGE, tem muita gente cedida ao IBGE, pode aderir ao plano, né? Ele fala do empregado público, né? O empregado público, que muita gente não sabe, o empregado público é um dos vínculos que está sendo proposto na PEC 32 pelo prazo indeterminado. E esse empregado público, ele é regido pela CLT. Ele vai ter concurso público, que está sendo proposto pela PEC 32, mas ele não é regido pelo regime jurídico único, e sim pela CLT. Eles possibilitam os contratos temporários, mas esse trabalhador temporário terá que fazer um aditamento, né, no seu contrato para poder aderir ao novo regime de gestão do IBGE, e, inclusive, cargo de livre nomeações, exonerações e estagiários. Então, isso é uma coisa que tem que ser avaliada pelos trabalhadores, o tamanho dessa precarização, né? Isso aqui possibilitará o fim do concurso público no IBGE, porque você vai poder suprir a necessidade da mão de obra com vários trabalhadores mais precarizado do que aquele do quadro permanente que necessita de concurso. E a PEC 32, a reforma administrativa, ela não aponta para isso. Isso é uma coisa que tem que ser pensada. Segundo, a Instituição Normativa 22, né, baseada na Instituição Normativa 65 do governo, ela possibilita várias perdas dos servidores, né? Como eu falei aqui, benefícios, né, gratificações, né, vantagens que não são pagas. Isso é uma perda. Há aumento de produtividade, né? Inclusive, o plano de trabalho ele é revisto mensal. Tá? Então, você pode assinar e daqui a um mês alguém pode falar o que você está fazendo, porque será avaliado o trabalho pela sua complexidade e também o número de horas. Então, ninguém vai poder subvalorizar ou supervalorizar o seu trabalho que a administração do IBGE não esteja sabendo o que está acontecendo. O que pode acontecer é que, a princípio, nesses 6 primeiros meses, ela avaliar o que você está fazendo pouco complexo e você poderia produzir mais. E aí a meta, mensalmente, ela vai ser alterada. Né? E é isso que o trabalhador precisa entender. Uma coisa é o trabalho presencial, que você tem a patrão, que você tem uma produtividade e tem uma meta lá que é coletivo. Outra coisa é esse novo gestão que
que as nossas metas de trabalho passam a ser individualizadas. Então, você abre a possibilidade cada vez maior de assédio, né, de todos os tipos, né, empoderamento de chefes, né, os chefes terão muito mais poder, porque a avaliação poderá ser direcionada para prejudicar determinados trabalhadores, né, já que eles podem... e no caso da gestão, haverá, naturalmente, esse enxugamento, e o IBGE aponta para essa precarização, não é de agora, né, com o aumento do trabalho temporário desde a década de 90 para cá, isso aqui cai como uma luva para a gestão do IBGE, porque o IBGE poderá, né, contratar, né, vários servidores, né, de forma muito mais precarizada e muito mais barata para a gestão, né, e a sociedade, de modo geral, perderá, porque você perde a qualidade, e o IBGE também perderá, porque você perde a memória institucional, como você falou aqui. Porque de 3 em 3 anos, no máximo, esse grupo de trabalhadores temporários eles são substituídos por outro grupo de trabalhadores temporários. Né? Então, a memória institucional ela desaparece, porque só quem preserva a memória institucional é um trabalhador do quadro permanente concursado. Né? Esse que vai ficar na instituição por muitos e muitos anos, e às vezes até aposentar, como é o meu caso, que estou no IBGE, eu vou fazer 40 anos agora no final do ano. Né? Então, isso não acontece com o trabalhador temporário, não vai acontecer com a função comissionada, não vai acontecer com o empregado público da CLT, né? Você vai ter muito mais flexibilização de pressionar os trabalhadores no sentido de fazer aquilo que você quer sem nenhum tipo de direito de defesa ou de fala, né? E o que mais nos preocupa enquanto sindicato é que nós, sindicatos, deveríamos estar participando desse debate, e os trabalhadores também, porque foi criado um grupo muito seleto para discutir esse novo projeto de gestão no IBGE. A administração central ela avaliza tudo isso, né? E não há a discussão com a classe trabalhadora. Então, o que é vendido é aquilo que eles querem que o trabalhador acredite. Né? E o trabalhador precisa estar muito mais atento, né? Porque por trás dessa cortina que eles apresentam de maravilha, um mundo maravilhoso, existe um outro mundo de superexploração do trabalhador. Né? É claro que por isso que é importante a representação sindical ser recebida pela direção do IBGE, para que a gente possa, a partir daí, colocar os prós e os contras. Né? Se tem coisas boas, a gente quer saber. E se isso é bom para o trabalhador, nós da sindicato não seremos contrários. Né? Agora, se tem muitas armadilhas, nós queremos saber quais são essas armadilhas para poder prevenir o trabalhador, porque a gente sabe que a gestão ela prepara documentos individualizados. Cada um vai entender da sua maneira o que é melhor para você. Mas depois, se houver algum efeito colateral negativo, as pessoas tentarão recorrer ao sindicato. Se vocês olharem, para finalizar aqui essa primeira parte, vocês vão ver que a violência doméstica aumentou muito na pandemia, por conta do teletrabalho. Por quê? Porque uma coisa é eu sair para trabalhar de manhã e deixar a minha família e ir para o trabalho presencial. Outra coisa, eu estar dentro da minha casa, um espaço que é um espaço social, familiar, perder esse espaço, porque aí passa a ser uma empresa, e aí você abre a possibilidade de maior intervenção na família, porque a sua esposa que tem um filho pequeno está precisando de ajuda e você não pode porque você está no teletrabalho o dia todo e a mulher vai falar para você assim, pô, cara, você não pode me ajudar, você não pode parar esse trabalho, vai ficar o dia todo no computador. Então tem várias situações, né, que os trabalhadores precisam analisar sem essa ótica só do mundo ideal, né, aquela que eu não vou ter mais condução a pegar, vou estar próximo da família. Olha bem se isso tudo é suficiente para nos levar a essa gestão que vai acabar com esse IBGE mais sustentável, esse IBGE muito melhor para a sociedade brasileira. Nós vamos ter um IBGE cada vez mais precarizado, né? E a gente vê, para finalizar, o seguinte, qual é a relação que tem o trabalhador do RJU, do quadro permanente do IBGE, com o trabalhador temporário, que estão dentro do IBGE? Nenhuma. Né? E aí agora, com a reforma da administrativa, que se criam 5 vínculos, dos 5 vínculos que eles estão criando, só uma do regime próprio de previdência, que é o
o cargo tipo de Estado, significa que os novos servidores públicos estarão no regime diferenciado, né, e facilitará essa questão do teletrabalho, porque o teletrabalho ele fará um enxugamento natural, porque muitas funções dentro do serviço público, que não é diferente do IBGE, elas não podem ser feitas de forma remota, né, porque elas estão sendo analisadas como obsoletas e elas poderão ser criadas à extinção. Muito bem, Paulinho. Paulinho, opa, vamos lá, aqui. Eu vou pontuar aí algumas coisas na sua fala. Primeiro, quando você coloca o trabalho como um elemento civilizatório, né? O trabalho presencial, no caso, o fato do indivíduo se deslocar até o seu trabalho, né, e nesse trajeto visualizar a sua cidade, visualizar os seus problemas de trânsito, as suas desigualdades, entrar no trabalho, conviver com pessoas diferentes, né, ter que negociar, né, negociar no bom sentido, ter que se comunicar, ter que entender o outro, ter que se fazer entender, ter que ser entendido. Isso acaba que, de uma certa maneira, desaparecendo no teletrabalho, né? Porque o indivíduo fica restrito à sua realidade doméstica, à sua casa, misturando elementos de trabalho com elementos familiares. E aí eu me recordo de uma frase que uma vez você falou que eu achei muito ilustrativa. Muitas vezes a gente fala muita coisa, mas são as frases que marcam, né? Os slogans. Você falou uma vez assim, o trabalhador está muito animado com o teletrabalho, pensando que ele não vai mais precisar se deslocar até o seu trabalho. Mas no fundo, ele vai dormir dentro da empresa, porque a casa passa a ser um pedaço da empresa. Então, no fundo, esse trabalhador está dormindo dentro da empresa. Ele, né, julga que não vai precisar se deslocar, mas, na verdade, foi a empresa que foi deslocada para a casa dele. E outra frase muito boa que você coloca aí, que também tem a ver com isso que você falou, o teletrabalho não é para quem quer, é para quem pode. Então, veja que a instrução normativa ela já traz isso, ela diz, o teletrabalho não é um direito. Então, quando ela diz que ela não é um direito, e ela é um sistema de adesão que passa por uma avaliação de um chefe imediato, ela está dizendo que vai ter um filtro, vai ter alguém ali que vai filtrar, que vai avaliar e ver se é de interesse ou não da administração que aquele trabalhador vá para o teletrabalho. E aí, quando a gente pensa nessa possibilidade do trabalhador aderir e ir efetivamente para o teletrabalho e, no segundo, no terceiro momento, essa meta ser alterada, a gente percebe que ele vai estar numa situação muito fragilizada, o trabalhador, porque muito provavelmente ele já estruturou sua vida em torno daquele teletrabalho, sua dinâmica, a rotina familiar, a sua rotina de vida, e muito provavelmente ele vai se adequar àquela nova meta, né, à medida que ela for subindo, se adequar àquela nova meta para se manter no teletrabalho. Inclusive abrindo espaço aí para uma possibilidade de uma série de assédios, que a gente se preocupa muito, uma vez que esse trabalhador não vai estar num contexto de trabalho, digamos assim, coletivo, né, num espaço onde tem outras pessoas ali para validar as condutas e controlar os comportamentos. E aí, Paulinho, para a gente assim meio que encerrar essa conversa e já abrir para uma próxima, né? A gente vai colocar 3 links que você possa dar um trailerzinho, né, para a gente aprofundar na próxima conversa, que é o plano de gestão é uma coisa, né, que ele está colocando ali o aumento de metas. Nós estamos num quadro de redução de servidores se aposentando, falta de concurso, precarização, falta de verba, muito trabalhador temporário. Então, a gente tem um plano de gestão que diz, olha, se você topar o nosso plano de gestão, sua meta vai subir. Um outro elemento é o teletrabalho, que está linkado, né? Se você aderir ao modelo de gestão baseado no teletrabalho, você vai assumir os custos do teletrabalho e vai ter esse aumento de meta. E um terceiro ponto que já se mostra aí no horizonte próximo é a questão da reforma administrativa, né, que coloca a extinção de cargos que não se adequem à inovação tecnológica, né? Então, a gente tem assim uma espécie de elo entre esses 3 movimentos, né, que aí você é muito bom nisso, né, você é muito eficiente em fazer esses elos aí, falar, essas coisas que parecem ser soltas, né, estarem flutuando, na verdade elas vão se encontrar em algum momento. Então, fala um pouquinho sobre esses 3 elementos, a linkagem desses 3 elementos, a associação desses 3 elementos, e já prepara aí que na próxima fala a gente vai reservar 30 minutos para discorrer sobre
essa questão da reforma administrativa e o teletrabalho. Vai lá. Bom, eu vejo que essa questão da meta não diz respeito só ao teletrabalho, porque o plano de gestão ele inclui o teletrabalho e o trabalho presencial. Quando eles apontam por acabar com o controle de ponta a partir do SECAF e colocar que todo trabalhador presencial ou semipresencial ou totalmente no teletrabalho estarão linkados a esse novo projeto de metas, né? Então, todos terão aumento de carga de trabalho. Mas essa questão que você coloca da questão do concurso público, o IBGE aponta aqui que ele não está preocupado, porque ele substitui a sua mão de obra concursada por aqueles vários outros possibilidades aqui de contratação, né? Não só isso aqui, como a própria PEC 32, ela também aponta para isso. Você vai ver que a participação do programa ela é facultativa, mas os profissionais do IBGE lotar na unidade com os programas de gestão, eles têm que ter atividades que são mensuráveis, tá? Elencado naquela tabela lá de atividades. Então, aquilo que não pode ser mensurado não pode nem entrar nessa gestão. E se ela não pode entrar na gestão e a gestão é por meta, o que acontecerá com essa atividade que não pode ser mensurada? Não sei se todos sabem, mas o governo ele está planejando, estudando um novo programa de inovação tecnológica. E esse programa de inovação tecnológica, eu participei de um webinário no IPEA, onde os caras que estavam lá do governo, que trabalhando para o governo, eles falaram que eles estão identificando as funções consideradas obsoletas e essas funções serão todas extintas, né? Então, o teletrabalho, por isso que quando eu comecei, eu citei a reforma trabalhista, né? Porque a reforma trabalhista ela aconteceu em 2017, antes da pandemia. E lá eles alteraram o capítulo do teletrabalho na CLT. Né? Então, é por isso que tem que ser feito esse link, esses elos, para entender que é um projeto. Né? E um projeto do teletrabalho, ele também está linkado com a reforma da administrativa, porque eles vão admitir servidores temporários por projetos, né? Com empresas nacionais e internacionais utilizando bases físicas, financeiras. Significa que pode haver um convênio com uma escola e usar toda a estrutura da escola, professores, funcionários, uma empresa particular fazer todo esse convênio, e pode ser empresas até estrangeiras. Né? E uma coisa que me preocupa muito, que essa possibilidade de você criar os projetos, não sei se todo mundo sabe, mas a grande parte do que está no artigo 41, 39A e 41A da PEC 32 é oriundo da medida provisória 922 que caducou em junho de 2020. O que era a MP, medida provisória 922? Era uma medida provisória que tentava alterar a lei 8745, que é a lei do trabalho temporário. E eles não conseguiram, depois de 120 dias tramitando lá no Congresso, ela caducou, e eles pegaram parte disso e transportaram para a PEC 32, que é a reforma administrativa. E o que isso tem de efeito no IBGE? Nós, no IBGE, voltaremos à forma de contratação que o IBGE tinha na década de 80. Se vocês pegarem amigos de vocês, que são trabalhadores do quadro permanente do IBGE, eles foram contratados na década de 80 por algum projeto, ou pelo INDEF, ou qualquer outra pesquisa, porque isso possibilita que pesquisadores poderão ser contratados no IBGE. Hoje, a Lei 8745, apesar de ela ser uma lei bem sacana, mas ela não permite ainda que, na área fim do órgão, né, na área administrativa, por exemplo, você contrate trabalhadores temporários. Isso só pode ser contratado para grandes pesquisas, né, censo ou contato da população, outras pesquisas que não sejam contínuas. O IBGE bula a lei. Mas se colocar na Constituição, haverá a possibilidade, através desses convênios, né, a terceirização do serviço público, porque o serviço público poderá ser feito por projetos de empresas terceirizadas. Né? Então, infelizmente, os trabalhadores têm que olhar
e olhar de uma forma mais macro e sair dessa leitura, que é a leitura da instituição. Nós precisamos de uma leitura mais aprofundada da classe trabalhadora, do movimento sindical, para que a gente entenda quais são as armadilhas, né? Tem coisas boas, tem gente que está adaptado efetivamente ao teletrabalho, mas a maior parte dos trabalhadores terão consequências graves na sua vida, inclusive o aumento do adoecimento dos trabalhadores, porque o trabalhador está totalmente isolado, não é mais aquele trabalhador que, quando sentia algum assédio, um princípio de assédio, ele procurava o Elvis, procurava o Paulinho, né, lá na sala deles. Agora isso não existe, é cara a cara, é trabalhador e o gestor. Paulinho, mais uma vez eu agradeço aqui, né? Nosso programa ele é voltado sobretudo para aqui, para a nossa base de Sergipe, mas como está na internet, chega em tudo quanto é lugar. Então, eu acho que foi uma fala muito importante aí para, né, botar luz num tema que está muito mal conversado, né? Foi uma coisa que foi feita no meio da pandemia, sem diálogo, meio que às pressas, baseado numa experiência que tem, né, uma especificidade, que é o teletrabalho emergencial, por conta da questão sanitária, e que se coloca no horizonte aí amplo, né, num longo prazo, e que pode ter efeitos para a instituição, né, uma vez que tem essa perda da memória, a possibilidade de perda na qualidade desse trabalhador, treinamento, e principalmente para o trabalhador, né, que se vê isolado, se vê submetido a metas muito elevadas, um plano de trabalho que pode mudar todo mês, metas que, dentro desse contexto de redução de trabalhadores, não serão metas suaves, né, serão cada vez metas que vão condensar setores e atividades aí. Então, acho que sua fala ela deu uma luz muito boa nesse tema, mas, evidentemente, tem muita coisa ainda para a gente discutir. Eu acho que você já deu o spoiler, né? Já deu o trailer aí dos próximos capítulos do que a gente vai falar, que é reforma administrativa, teletrabalho e plano de gestão. Então, em nome aqui da turma de Sergipe, eu agradeço ao companheiro aí por ter comparecido e vai preparando material aí para o nosso próximo bate-papo. Valeu, Paulinho. Um grande abraço, se cuida aí. Um abraço para a família e uma boa noite, meu amigo. Boa noite aí a todos e todas. Foi um prazer. Pode contar comigo para o que der e vier. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.